Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando, mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar para a primeira carta. Vamos lá? Oito de copas. Rei de ouros. Pajem de espadas. Alta sacerdotisa. Oh, caiu duas agora. A primeira, rainha de copas, perdão, e o dependurado. Dependurado, ok. Três de paus. Oito de pentáculos ou oito de ouros. Sete de pentáculos ou sete de ouros. Oito de paus. Cavaleiro de espadas. Perdão. Rei de espadas. Oito de espadas. A temperança. A torre. Pajem de copas. A justiça. Dez de espadas. O imperador. Dois de copas. Seis de pentáculos. E o julgamento. Muito bem. Para você que chegou aqui agora, seja muito,
Mas muito bem-vinda, ou seja, muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu estou vendo aqui, sim, alguém muito orgulhoso, né? Ou muito orgulhosa, que decidiu chegar para você e falar: eu vou seguir o meu caminho e você que fique para lá. Eu vejo aqui, sim. Uma pessoa que decidiu deixar você muito orgulhosa ou muito orgulhoso, mas mesmo assim eu vejo essa pessoa ainda tendo sentimentos por você. Você sabe aquele tipo de pessoa que naquele primeiro momento fala, dá uma de durona ou dá uma de durão e essa pessoa segue viagem, certo? Olha só como é que funciona. Essa pessoa, ela segue viagem, essa pessoa fica com outras pessoas, ok? Tem outros relacionamentos, mas o que eu acho mais interessante de tudo isso, que essa pessoa vive uma história, o mais curioso de tudo isso é que essa pessoa vive uma história e ela diz, ou ele diz para você que não tem mais nada a ver, vocês não têm mais nada a ver, mas essa pessoa vive encalhada ou encalhado nos pensamentos em relação a você. Exatamente. Essa pessoa seguiu em frente aqui no 8 de copas. Falou para você, olha, aqui ó, muito orgulhosa, muito orgulhoso nesse cavaleiro de pentáculos, nesse rei de pentáculos ou rei de ouros. Inclusive se mostra uma pessoa, sabe quando uma pessoa pensa assim, não vou meter as minhas caras no trabalho? Essa pessoa nem estava querendo esquecer de você, tá? Essa pessoa estava pensando assim, vou meter a cara no trabalho. A pessoa se afastou de você e falou, vou meter a cara no trabalho, vou fazer, vou acontecer. Vou seguir em frente, bem aqui no Pajem de Espadas. Lembrando que espadas, elemento ar, elemento mente. Então, essa pessoa aqui, esse rei de ouros, quando pensou seguir em frente, dizendo uma série de desaforos para você, uma série de coisas, mas olha aqui, ó, o 8 de copas foi deixado para trás. Os sentimentos, essa pessoa somente finge, sabe? Somente finge que não sente nada por você. Essa pessoa tenta encobrir algo. É para poder seguir em frente aqui no Pajem de Espadas. E lembrando que o Pajem é o quê? É um iniciante. É uma coisa que ainda se inicia. Então o que está acontecendo? Essa pessoa está querendo ir em frente, querendo ter novas experiências, mas aí é que tá, isso aqui é o movimento inicial da mente dessa pessoa, desse rei de pentáculos. Mas o mais interessante, ou rei de ouros, mas o mais interessante é que olha como o movimento desse rei de pentáculos ainda é pequeno, ainda é um pajem em relação à questão de quê? De movimento dentro da questão da mente. E aí, o que acontece? Quando essa pessoa chega e fala, não quero mais saber de você, eu vou tocar a minha vida, olha só que interessante, essa pessoa, aqui ó, aqui eu vou botar o exemplo aqui para você ver, bem energético, tá? Daqui, da pessoa dizendo, eu vou seguir. Isso aqui são os passos iniciais dentro do que aquela pessoa está racionalizando em questão de que tipo, não quero saber mais de você, estou seguindo o meu caminho. E quando essa pessoa fala que está seguindo o seu caminho, estou seguindo o meu próprio caminho. Olha o que acontece com a pessoa. Aqui, ó, alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é um arcano maior, tem um poder infinitamente maior do que o de um pajem de espadas. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Que a alta sacerdotisa tem um impacto maior, um poder maior que esse pajem de espadas? Exatamente. Energeticamente falando, significa que essa alta sacerdotisa, ela tem um poder muito maior, primeiramente por ser um arcano maior. Tá? E segundo, que em termos de questões de realeza, uma imperatriz é muito mais poderosa do que um pajem de espadas.
um cavaleiro jovem. Então a imperatriz tem um poder maior. Então, energeticamente falando, essa imperatriz, ela se pega pensando, tá? Energeticamente falando, essa pessoa se pega pensando em você várias vezes, mas essa pessoa prefere não dizer. Essa pessoa prefere não admitir. É, exatamente, essa pessoa prefere não admitir que pensa em você. Mas olha só como é interessante. O pensamento e os sentimentos é muito grande por você, mas o pensamento é infantil. Por isso que é um pajem. Um pensamento é infantil quando diz: eu vou seguir em frente, eu não quero saber mais dela, eu quero seguir a minha vida, eu tenho meus propósitos, eu tenho as minhas situações. Mas a situação verdadeira se encontra na alta sacerdotisa. Essa pessoa se encontra com sentimentos bem profundos pensando em você. Essa pessoa sonha com você, essa pessoa pensa em você, mas essa pessoa não deixa transparecer para muitos o quão é afim de você. No fundo, essa pessoa não quer admitir, tá? Não quer admitir. Mas por que você acha isso, Fábio, que essa pessoa não quer admitir? Na verdade, não é eu que acho sobre isso. É a energia do cosmo, é a espiritualidade. Por que você está falando isso, Fábio? Pelo seguinte, a alta sacerdotisa e do lado quem? Rainha de Copas. O que significa isso, Fábio? Significa o seguinte: essa sacerdotisa, ela tem dois pilares e ela se encontra no meio. O que significa isso, Fábio? Significa que essa pessoa, ela tende, a ter uma situação como se fosse um pêndulo. Ora vai para um lado, ora vai para o outro, ora vai para um lado, ora vai para o outro. Como sendo luas, a lua, tem fases, certo? E como essa pessoa é dessa forma, essa pessoa tem fases. Tem momentos que ela diz, ou ele diz, não quero saber mais dela, já superei, já foi pra lá, e tem horas que essa pessoa fala: como que essa pessoa tá? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver. E por que essa pessoa tem isso, Fábio? Porque essa pessoa, ela tem uma rainha de copas bem ao lado, que é o quê? Primeiramente, essa pessoa tenta ter o domínio dos próprios sentimentos, que eu vou dizer pra você. Essa pessoa só pensa que tem os domínios do próprio sentimento, mas na verdade, essa pessoa, ela guarda os sentimentos vamos dizer assim, num local bem profundo. Exatamente, por isso que saiu como alta sacerdotisa e a rainha de copas. A rainha de copas tem uma característica muito forte energética de ter controle sobre os sentimentos, sobre os próprios sentimentos. Mas também, quando essa pessoa olha os próprios sentimentos, essa pessoa checa bem perto os próprios sentimentos e essa pessoa se dá, digamos assim, a percepção de saber que está presa a você, ou preso a você, outro arcano maior. Um arcano maior do lado da esquerda e um outro arcano maior do lado da direita. E esse arcano maior, mais uma vez, mostra, olha aqui, um dependurado, pendurado pelo calcanhar. Exatamente isso. É aquela pessoa que não admite que sente algo por você, mas sabe que sente. Então, saiu essas três cartas, né, são cartas importantes em termos de que eu guardo meus sentimentos e não exponho. Tem momentos que eu não quero, mas tem momentos que eu quero muito. Tem momentos que eu não quero nada, tem momentos que eu quero tudo. E essa pessoa vive como se fosse um pêndulo por você. Praticamente, tá vendo? Olha, o dependurado é praticamente um pêndulo e a alta sacerdotisa também, porque ela tende a pender para um dos lados. E como a lua são fases, tem fases que essa pessoa está, tipo, te quero muito. Tem outra fase, eu não quero. Então, essa pessoa tenta ter o domínio aqui na Rainha de Copas sobre
esse sentimento que tem por você que fica pulando para um lado e para o outro. Exatamente. E quando essa pessoa tem esses momentos, né, de sentimento por você, porque essa pessoa, no fundo, essa pessoa acha que tem um sentimento de posse por você. O que que significa isso, Fábio? Um sentimento de posse? É um sentimento tão próximo que essa pessoa acha que quando se chegar até você, vai ter você a qualquer momento. Exatamente. Então, essa pessoa, ela fica dando alguns sinais, ou até mesmo essa pessoa fica fazendo algumas manobras. Que manobras são essas, Fábio? Exatamente, mostra aqui, olha, no 3 de paus, essa pessoa fazendo manobras em relação a você, vendo seus stories. Essa pessoa não quer te ver, mas vê seus stories. Se essa pessoa não vê os seus stories, essa pessoa manda alguém ver os stories, ou se não, alguém conhecida ou conhecido dessa pessoa vê os seus stories e passa informação para essa pessoa. Exatamente, bem aqui no 3 de paus. E lembrando que 3 de paus é a carta da criatividade mental, é uma carta de fogo. E aqui é o quê? Essa situação é a situação que a pessoa toma iniciativa em relação a você. Exatamente. E é uma iniciativa que não é apenas uma iniciativa, essa pessoa está estudando essa iniciativa. Como assim, Fábio? Que papo é esse de estudar? Exatamente. Bem aqui no 8 de pentáculos ou 8 de ouros, que essa pessoa está fazendo, medindo cada curva, cada fresta, de saber qual a, digamos assim, qual a melhor estratégia a tomar. Duas cartas de ouro. Significa o que, Fábio? Carta de ouro, esse momento aqui que você vive nesse planeta, nessa parte da sua matéria, é ouros. Então existe um planejamento para saber, para tomar uma decisão em relação a você. Uma decisão, aqui é a decisão e aqui é o planejamento. E são duas cartas de ouro. Quando fala carta de ouro, é carta material, é aqui desse momento, aqui agora. E aí, como eu falei para você que essa pessoa está para ter um momento de fazer uma escolha, olha aqui onde essa carta está conectada. Na pessoa, no rei de pentáculos que eu tinha falado anteriormente. Está aqui assim, ó. Esse rei de pentáculos tomando uma decisão, está ali, olha, será que eu tomo, será que eu não tomo? E eu vejo sim que vai chegar um momento que essa pessoa vai tomar uma decisão em relação a você. Essa pessoa pensa em tomar várias, vamos dizer assim, várias estratégias, tá? Essa pessoa, ao mesmo tempo que essa pessoa tenta formalizar uma situação, essa pessoa pensa, e se de repente eu for lá e bater na porta dela? E se de repente eu for lá bater na porta dele? Bem aqui, no 8 de paus, que são o quê? Lembre-se que toda carta 8 ou número 8 são cartas de regenerações, são cartas de recomeço, são cartas de novas, vamos dizer assim, de um novo capítulo. Então essa pessoa pensa 1001 situações para chegar próximo de você, enquanto te observa, sim, nas redes sociais, para saber te sondar melhor, para saber como poder chegar perto de você. E essa pessoa pensa muitas possibilidades. Essa pessoa pensa de uma forma fria, muito estratégia. E às vezes essa pessoa fica, você tá vendo que aqui é uma carta de fogo e aqui é uma carta de que espada, espada elemento ar. Então você vê que o pensamento dessa pessoa é bem interessante, que o pensamento dessa pessoa parte para uma parte muito eufórica, aqui na parte do 8 de paus, e também parte para uma parte muito séria, como aqui, o rei de espadas. Então o pensamento dessa pessoa é praticamente um paradoxo,
Quando essa pessoa pensa em você, essa pessoa pensa em de repente bater na tua porta e falar assim: "Ei, você é meu", ou "Ei, você é minha". E ao mesmo tempo, essa pessoa pensa: "Não, eu não vou chegar dessa forma, eu vou chegar de uma forma muito séria, ou muito sério, muito formal, e vou lá e vou tentar falar com essa pessoa de um modo racional". E aonde está, Fábio, essas 2 energias? Olha que interessante, essas 2 energias dessa pessoa, como está conectada. Você lembra que eu falei dos pensamentos dessa pessoa que era como um pajem? São os pensamentos o quê? Os pensamentos imaturos de dizer: "Ah, eu vou viver a minha vida, vou fazer e acontecer". Olha só, o pensamento imaturo bateu certamente de uma forma correta a parte da impulsão, do desejo, da irresponsabilidade que a gente falou sobre a questão de: "Ah, eu vou lá, vou bater na porta dela, vou bater na porta dele". Olha aqui, olha, pajem de espadas com o quê? Aqui, ó, com o 8 de paus. Então, aquela parte imatura gera o quê? Aquela impulsividade daquela pessoa. E a parte do pensamento mais sólido, aqui no rei de espadas, entra dentro da energia dessa pessoa do que? Da alta sacerdotisa, daquela situação de lua, de pensar: se eu fizer isso, eu posso me arrepender, mas se eu também não fizer, eu não vou conseguir petiscar. Mais uma vez, uma outra ligação importante que a espiritualidade mostra as energias e mostra o quê? Mostra o quê? Mostra, digamos assim, se conectando. E quando essa pessoa se degladia sobre essa questão do impulso e a racionalidade, o que que acontece? A pessoa tende ao quê? Aqui, 8 de espadas. A pessoa fica com medo, fica paralisada. Por quê, Fábio? Por que que a pessoa agora fica com medo, fica paralisada, se de repente a pessoa é muito impulsiva e outra hora a pessoa é muito racional? Por essa questão. Por essa questão dessa pessoa querer ter domínio sobre as emoções. Aonde está essa carta do medo dessa pessoa querer ir em direção a você e falar assim: não, eu não vou, vou ficar quieta aqui, senão vai dar algum problema. Bem aqui, olha. Olha aqui, ó, rainha de copas e 8 de espadas. A rainha de copas querendo ter domínio sobre esse movimento que parece muito arriscado para ela, então essa pessoa tem medo. Mas o que significa esse risco, Fábio? Por que que essa pessoa está tão essa pessoa quer se encontrar contigo, mas ao mesmo tempo essa pessoa não quer. Essa pessoa quer ir, quer falar alguma coisa com você, quer dizer, quer estar, quer te ver, e ao mesmo tempo essa pessoa tem medo de te ver. Por que isso? Pela seguinte situação. Essa pessoa, ela tem uma ligação de alma com você. Exatamente isso. E aqui me mostrou, olha, a temperança. A temperança é essa conexão entre um homem e uma mulher. Tá vendo os 2 copos? Tá vendo uma água caindo de um copo para outro? Essa é a conexão. E olha que interessante. Temperança está aqui. O que que está acima da temperança? O dependurado. Tá vendo a pessoa pendurada por você pelo calcanhar? São conexões de energia. Conexão da temperança, que é um arcano maior, mais o dependurado, que é outro arcano maior. Então você aí tem 2 situações de conexão, o dependurado e a temperança. Mais uma vez, por isso que essa pessoa está batendo cabeça. Por isso que essa pessoa fica meio que no escurinho, faz as coisas, olha, né, pelos stories, olha pelas redes sociais, e essa pessoa tem medo de avançar. Por que que essa pessoa tem medo de avançar? Porque essa pessoa tem medo do que aconteceu, da tragédia que aconteceu entre vocês dois, da situação perigosa, vexatória, da situação que envolveu muito risco e que foi feita uma mudança totalmente oposta
daquilo que vocês estavam fazendo. Então essa pessoa tem medo da destruição, essa pessoa tem medo de repente chegar perto de você e ter o quê? Ter uma confusão, acontecer alguma coisa, chegar num ponto, tocar num ponto que a situação possa ficar delicada e de repente não, não, digamos assim, não dá bom, como o pessoal fala, né? Não dá bom, vamos dizer assim, não vai dar certo. Então, essa pessoa tem um receio muito interessante. Mas eu vejo que sim, essa pessoa, ela pensa muito, tá? Essa pessoa, ela está despertando um novo sentimento por você. Essa pessoa já gostava de você, mas hoje essa pessoa está diferente e essa pessoa está despertando o quê? Um novo sentimento por você. Bem aqui, olha, no Pajem de Copas. Sim, exatamente. Essa pessoa, ela tem consciência, tá? Essa pessoa tem consciência muito séria sobre o término que vocês tiveram aqui na Justiça com 10 de espadas. Essa pessoa, ela tem uma consciência muito grande que o término entre vocês pode ter envolvido justiça, pode ter envolvido tribunais, ou pode ter até envolvido situações mais frias, porque a justiça me aparece aqui e o 10 de espadas aparece como uma resolução de fato, que dentro da cabeça da pessoa, que lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente, mostra que claramente que essa pessoa tem uma certeza que o quê? O relacionamento de vocês acabaram, mas só que essa pessoa desenvolveu uma paixão por você, uma paixão talvez muito inexplicada, bem aqui no Pajem de Copas, porque essa pessoa tende a ser um pouco durona ou durão. Então me mostra aqui, olha, olha aqui do lado, tá vendo aqui, olha? Tá vendo o imperador? Essa pessoa me saiu como um imperador. E o imperador olhando a situação e tendo clareza que o relacionamento de vocês terminaram. Então isso é muito claro na cabeça dessa pessoa que está diante do quê? De uma postura de um imperador. E que postura é essa, Fábio? Geralmente é uma pessoa muito séria, pode ser uma moça muito séria, pode ser um moço muito sério, que não é de muitos, né, de sorrir muito, de repente não falar muito, são pessoas que falam de uma forma mais objetiva, mas essa pessoa que olha para você e vê de uma forma bem clara que o relacionamento de vocês terminaram, eu vejo esse imperador aqui voltando a querer ter algum tipo de relacionamento com você aqui, olha, no 2 de copas. Ou essa pessoa quer, bom, porque pelo menos o que mostra aqui, tá? O que a espiritualidade mostra é que esse imperador está querendo algo a mais do que só uma amizade. Esse imperador sabe como chegar junto. Esse imperador quer chegar de uma forma mais estratégica, mais calma, quer botar lá, ó, o dedinho mindinho para saber se a água tá quente demais, está fervendo, se vai queimar. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha as cartas que saíram para essa pessoa do imperador. 2 de copas, 6 de ouros e o que? O julgamento. O que significa isso, Fábio? Significa que, primeiramente, esse imperador vai querer algum tipo de reconciliação com você. Opa, perdão. No 2 de copas, tá? Algum tipo de reconciliação ou até mesmo algum tipo de relacionamento amoroso. Olha aqui, ó, 6 de pentáculos. 6 de pentáculos pode ser uma troca honesta. O que significa troca honesta, Fábio? Quando você tem a força do 2 de copas com 6 de pentáculos, pode ser uma ligação muito carnal, tá? Pode ser um envolvimento, tá? Sentimental ou carnal, que mostra bem aqui, olha, no 6 de pentáculos e no 2 de copas. Porque o 6 de pentáculos potencializa o poder do desejo do 2 de copas, mostrando o quê? Um novo recomeço ou uma nova percepção na cabeça desse imperador.
E o julgamento mostra bem forte que algo do passado pode vir a se tornar realidade dentro da percepção da cabeça desse imperador. Então significa que essa pessoa, o que você tem que tomar muito cuidado é que você percebeu que eu tinha falado que esse imperador, essa pessoa com essa personalidade do imperador, tem uma cabeça que ela orbita por duas situações. Orbita por uma situação de euforia e orbita por uma situação de muita racionalidade. E a situação, às vezes, elas podem o quê? Pode se fundirem e pode causar algum tipo de resultado que você não gosta. Então você precisa ter essa percepção de você saber que essa pessoa pode estar num paradoxo emocional, tá? Por isso que é importante saber se esse imperador se mostra muito sério, mas de repente pode ficar muito eufórico. E de repente, quando você percebe essa euforia e essa pessoa tentando se controlar de uma forma muito racional, você pode não gostar desse jeito. Então, eu espero que minha amiga, meu amigo, fique atento a essa pessoa, se é que realmente vale a pena para você ir em frente. Lembrando que o livre-arbítrio sempre será uma ferramenta energética espiritual que você vai medir e saber qual o rumo que você deseja nessa situação com esse imperador. Lembrando mais uma vez que imperador é uma energia, podendo ser uma mulher ou um homem. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui. Gratidão a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.